graça e a paz do Senhor estejam sobre a vida de todos os irmãos aqui presentes e também de todos os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus, na sua infinita graça e bondade, esteja tocando, abençoando a vida de todos os irmãos. Como o pastor Nilton já mencionou, é uma alegria estarmos aqui, não só a alegria da igreja, mas a alegria nossa de estar também aqui com os irmãos, participando deste culto de louvor ao nosso Deus. Muito bem, irmãos, eu quero ler um texto da palavra que encontra-se no livro do profeta Jeremias, nas suas Lamentações. Lamentações do profeta Jeremias. Essa semana o reverendo Nilton e a Raquel estiveram em casa e conversa vai, conversa vem. Parece-me, se eu não entendi errado, que o Nilton já pregou nesse texto por essas semanas aí para trás. Não pregou, Nilton? Era para pregar. Ah, então. E eu hoje, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, não teve jeito, eu fiquei nesse texto. Então, testificou, viu, Nilton? Testificou. Lamentações, capítulo 3, do verso 16 ao verso, por enquanto, até o 21. Depois a gente continua lendo no decorrer da ministração. Lamentações 3, do verso 16 ao 21. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que o Senhor nos abençoe com a leitura e a meditação na sua santa palavra. Mesmo assentados, oremos ao Senhor. E você que nos acompanha de sua casa, vamos também orar juntos, pedindo a luz que ilumina e dirige as nossas vidas. Essa luz que vem do trono da graça de Deus. E essa luz tem nome, essa luz é Jesus. E Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Vamos pedir esta luz que nos ilumina, nos guia, nos abençoa, que nos revele a verdade de Deus. Oremos. Ó Pai amado, Pai querido, obrigado pelo grande e rico privilégio que temos de celebrar o Teu nome. Obrigado pela bênção da vida, quando vivemos tempos em que as pessoas estão sendo ceifadas, onde temos ouvido e visto tantas mortes. Nós queremos agradecer a vida que o Senhor nos dá, a saúde que o Senhor nos dá, a família que o Senhor nos dá, os recursos e a provisão que o Senhor nos dá. Agradecer, ó Pai, a Tua bondade que tem coberto nossas vidas. Agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor não tem permitido, ó Pai, que a nossa fé se esmoreça nesse tempo de tanta perplexidade. Ó Pai amado, muito obrigado pela porta desta igreja e de tantas outras igrejas abertas, recebendo o Teu povo para adorar o Teu nome. Obrigado, ó Deus, por este meio, essa tecnologia que o Senhor nos deu para também alcançarmos os irmãos e pessoas que estão em suas casas. Ó Pai, obrigado porque nunca foi tão longe o Teu Evangelho. Obrigado porque o nome de Jesus tem sido pregado e anunciado. Ó Pai amado, agora nós pedimos
que o Senhor fale ao nosso coração, que não seja mais um culto apenas, que de maneira alguma seja algo rotineiro, algo mecânico e automático da nossa alma estar aqui, mas que a nossa alma se alegre, se contente, se deleite em Ti, que nós com fervor e temor possamos celebrar o Teu nome e receber com alegria a Tua palavra. Abençoe os irmãos que estão nos ouvindo aqui dentro deste templo, e também os irmãos que estão nos ouvindo e participando deste culto em suas casas, que da mesma forma a Tua graça que está aqui alcance a todos que estão lá. Ó Pai amado, mais uma vez eu peço, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês de um tema um tanto quanto incomum de se falar em nossas igrejas, mas é um tema importante e da mesma forma é um tema espiritual tanto quanto os outros temas que nós encontramos na Bíblia. Hoje eu quero falar com vocês sobre pensamento. Isso mesmo, pensamento. Vamos, a partir deste texto do profeta Jeremias, as suas dores e lamentações, ouvir o que a palavra de Deus tem a nos orientar hoje, aqui em São José, aqui no Brasil, neste mundo, sobre pensamento, algo que é tão comum a todos nós, né? E os entendidos aí no assunto dizem que nós, por hora, temos assim milhares de pensamentos. Eu não me recordo exatamente a estatística aqui, mas nós usamos, né, esse mecanismo com muita frequência e muitas vezes até de forma inconsciente, e muitas vezes somos até dominados por ele, mas a Bíblia tem orientações para nós sobre este assunto, e este assunto também é vital, é importante para todos nós, para que nós possamos ter uma vida não só física, emocional, saudável, mas também uma vida espiritual saudável, quando falarmos sobre pensamento. Irmãos, o profeta Jeremias, ele viveu no período do penúltimo evento emblemático, grande do Velho Testamento, que foi o período da invasão do Império da Babilônia em Jerusalém. E quando você lê o livro do profeta Jeremias, você percebe que foi ali bem de imediato, naqueles dias mesmo, né? Ele falando com o rei, ele pregando ao rei, ele pregando à nação, e a nação não ouvindo, o rei não ouvindo, as pessoas não dando atenção para o que ele falava, e aquilo foi, né, incomodando de tal forma que o rei mandou jogar Jeremias numa cisterna, para que ele se calasse, para que ele tirasse aquele desconforto, aquele incômodo que ele trazia tanto ao rei quanto à nação, denunciando o pecado e denunciando esse tempo de julgamento, este tempo de sofrimento, esse tempo de invasão do Império da Babilônia para com Israel. E ele então está lá no fundo do poço, né, sofrendo esse castigo, sofrendo este problema, em resultado da sua vida de fidelidade e obediência a Deus. E ele lá no poço, naquela situação, naqueles dias, a Babilônia vem. E você que conhece um pouquinho da história, eu não quero me delongar aqui, foi um tempo de grande destruição. A cidade inteira foi queimada. A cidade inteira foi destruída. Os homens e soldados de Israel foram todos mortos. Os que não morreram à espada foram levados
cativos, prisioneiros para a Babilônia. Os que não morreram à espada, os que não morreram, os que não foram levados para o cativeiro, eles morreram ou de peste, ou de fome, ou de pobreza em Jerusalém. Um caos, uma destruição absurda e absoluta. E quando então a Babilônia assume o controle da cidade, do país, eles retiram Jeremias daquela cisterna, retiram Jeremias daquela situação, até no certo sentido ele é honrado pelo rei da Babilônia, mas aí Jeremias se depara com o caos, com a catástrofe, com a ruína. É como, eu não sei se você já teve essa experiência de fazer uma viagem, e quando você estava numa viagem, a sua casa pegou fogo. Sua casa foi assaltada. Eu já tive essa experiência. Saí de viagem, quando eu voltei, a casa tinha sido assaltada. As janelas arrombadas, a casa todinha revirada, pertences subtraídos. É um sentimento muito ruim, muito triste. Ou se você já foi, depois de um acidente, ver o carro, né, que você ou alguém da sua família estava, aquele carro todo destruído. Também já tive essa experiência quando eu fui ver o carro que o meu cunhado e a minha irmã estavam. Nesse acidente, meu cunhado faleceu, a minha irmã, pela graça de Deus, sobreviveu, mas aquele amontoado de lata e ferro retorcido, é uma dor, um negócio muito triste na vida da gente, na alma da gente. Foi isso que Jeremias sentiu. Aquela cidade outrora alegre, aquela cidade bonita, aquela cidade cheia de gente, aquela cidade com crianças e pessoas andando, comércio pungente, agora é cinza, destruição, morte, praga, destruição. E você vai acompanhando até o capítulo 3, no versículo 21, o choro de Jeremias. Por isso que ele é conhecido o profeta chorão, né? Mas a sua dor, a sua tristeza, o seu lamento, pessoas queridas que morreram, a nação que acabou, a cidade que foi esfacelada, enfim, por mais que eu tente colocar aqui em palavras a ruína, a desgraça que aconteceu, é muito mais do que eu consigo descrever, e talvez é muito mais do que você consegue imaginar. Mas algo assim, o pior dos mundos, o pior do caos, o pior da destruição, o pior do fogo, o pior do mal estava sobre Jerusalém, e Jeremias então lamenta, entristece, chora. E ele vai levando, e você vai lendo o texto, até o capítulo 3, como eu citei, versículo 21, é só uma descrição de um homem abatido, triste, sofrendo e coisas horrorosas, e as ilustrações e os comparativos que ele faz da sua dor. Mas aonde eu quero chegar aqui com os irmãos, é o versículo 19, quando ele ora a Deus: lembra-te, Senhor, da minha aflição. Lembra, Senhor, do absinto e do veneno. E aí o verso 20 ele diz: minha alma, eu continuamente os recordo. Epa, já temos um agravante aqui. Agora o profeta já está com pensamento suicida. A depressão chegou num grau tão agudo, tão profundo, que ele fala: a minha alma recorda continuamente do veneno do absinto. Numa forma popular nossa de falar, não sai da minha cabeça essa vontade de tomar veneno e absinto, eu quero me matar, eu não aguento mais tanta dor. A dor existencial, a dor espiritual era tão grande, que ele agora já está vivendo o ápice, né, de uma convulsão existencial, de um problema emocional, de uma dor intrínseca, profunda, aguda da sua alma, do seu ser, do seu espírito. Ele está pensando em suicidar, tirar a vida. Ele não aguenta mais tanta dor, tanto sofrimento. E aí, irmão
irmã, ele agora, quando percebe para onde ele e o seu pensamento está o levando, ele fala: epa, preciso dar um basta nisso. Eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Eu não posso deixar meu pensamento caminhar do jeito que ele está caminhando. E aqui, meu irmão, que eu queria ministrar ao seu coração, assim como a palavra de Deus ministra aos nossos corações e fala sobre pensamento. Porque, evidentemente, guardando as devidas proporções e diferenças, nós vivemos um tempo difícil também. Ontem, a Elizabeth e eu estávamos conversando e ela estava lendo alguns artigos psicológicos de alguns psicólogos, terapeutas, que é a área dela, né, sobre esse fenômeno. Então, alguns renomados psicólogos estão dizendo que nunca o nosso mundo viveu um experimento psicológico tão grande como esse, né, de um isolamento social tão agudo. Não foi local, regional, nacional, mas foi mundial, né? Foi um negócio, né, todo, a pandemia, uma epidemia que atingiu a todos. Então, meu querido e amado, isso tem trazido sequelas, tem trazido reações diferentes nas pessoas. Voltando a Elizabeth, sábado, até ela atendeu uma pessoa, e ela, logicamente que ela não compartilha, que é a questão profissional, mas ela simplesmente conversando, falando como que essa pessoa estava assim desintegrada existencialmente, como que ela se abalou tão grande, ela está assim, sem rumo, pelo fato de estar vivendo o que nós todos estamos vivendo. Por conta disso, ela perdeu um emprego de um altíssimo salário, e isso trouxe consequências terríveis para a família toda. Enfim, irmãos, o fato é que nós estamos vendo isso, um tempo de isolamento, um tempo em que muitos perderam emprego, muitos tiveram salários reduzidos. Na live de quarta, Rickson, que você estava compartilhando, de amigos advogados que estão ganhando muito dinheiro, né? O Rickson comentou isso, porque as pessoas tiveram de conviver, os casais tiveram de ficar em casa, e muitos casais estavam casados, morando na mesma casa, mas já estavam separados emocionalmente há muito tempo. Agora tiveram de conviver intensamente, e aí vieram as brigas, os desencontros e, consequentemente, as separações, os desquites, os divórcios, e os advogados, segundo o nosso reverendo Rickson, estão ganhando muito dinheiro aí, custeando ou trabalhando essas separações. Enfim, então, irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Jeremias estava vivendo um tempo difícil. E como está o seu pensamento diante disso tudo? Você está uma pessoa otimista ou derrotista? Você está uma pessoa firme ou totalmente abalada? Você está tendo pensamentos de vida ou pensamentos de morte? Você está tendo pensamentos de construção ou de destruição? Você está tendo pensamentos de ordenação ou de desintegração? Enfim, para onde está indo o seu pensamento? Positivo ou negativo? Esperança ou desespero? Fé ou incredulidade? Medo ou fervor em Deus? Cada um tem reagido diferente, ou nós vivemos nessas ondas, estas ondas emocionais e espirituais, ora bem, ora mal, ora confiante, ora incrédulo, enfim. Como está o seu pensamento?
O que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse assunto? E eu parto da seguinte conceituação bíblica e também psicológica. Pensamento gera sentimento, e sentimento gera ação. Vou repetir. Pensamentos, esses pensamentos que nós temos, negativos ou positivos, enfim, pensamentos, eles geram sentimentos em nós. E esses sentimentos, com toda certeza, eles vão nos impulsionar a algumas ações. Então nós temos que pensar direito, porque senão lá na ponta da linha, a nossa ação vai ser errada. Se a gente pensa errado, a gente não vai fazer certo, irmão. Concorda comigo? Se seu pensamento é de destruição, de morte, a sua ação não vai ser de vida, não vai ser positiva, porque o que estará dentro da sua alma é um turbilhão de medos, de sentimentos que o inimigo pode estar até usando para te destruir. Então, meu querido e amado irmão, eu quero dizer 3 coisas rápidas para você. Voltando ao texto, Jeremias está dizendo, a minha alma continuamente recorda, ou seja, não sai da minha cabeça o vidro de veneno, o absinto. Eu estou com vontade de me suicidar, eu não aguento mais essa dor. Aí ele fala, epa, eu não posso viver assim. Então, meu irmão, em primeiro lugar eu quero dizer para você, que pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, pensamentos maus, eles passam na nossa cabeça, mas Deus e a Bíblia não quer que nós aceitemos isso. Martim Lutero tinha uma ilustração fantástica a esse respeito. Ele diz o seguinte, você não pode impedir que um passarinho voe por cima da sua cabeça. Mas você pode impedir que esse passarinho faça ninho na sua cabeça. Em outras palavras, dentro desse conceito bíblico, você não tem como impedir que maus pensamentos, pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, pensamentos pecaminosos, pensamentos maus, passem por sua cabeça. Você não pode impedir isso. Impedir que não venha na sua cabeça pensamento negativo. Você não consegue, mas você pode. E você tem, e a Bíblia te ordena a impedir que isso permaneça na sua alma. Foi isso que Jeremias percebeu. Eu sou profeta do Deus Altíssimo, eu tenho uma mensagem de esperança, eu tenho uma mensagem de vida, eu tenho uma palavra dos céus, e eu estou pensando em suicidar, eu estou pensando em tomar veneno, eu não aguento mais de dor, eu não posso viver desse jeito, eu não posso tolerar esta forma de pensar que eu tenho que dar um basta. E meu querido e amado irmão, nós precisamos dar um basta. E eu tenho uma ilustração muito interessante sobre esse assunto, quando se diz pensamento. Uma vez eu estive com a Elizabeth, lá em Poços de Caldas. Eu não sei se vocês já foram ali em Poços de Caldas, uma cidade turística, ali no sul de Minas. E ali, entre outras coisas, tem muitas fábricas de cristal. E tem algumas fábricas que produzem vasos, objetos, né? Objetos de cristal muito bonitos e muito caros. Tem vasos de cristal de 12 mil reais, né? Fruteiras de 7 mil reais, coisas lindas. E a gente entrou naquela loja linda, mas muito, né? Uma loja, umas 3 vezes essa igreja, linda, aquelas lojas, aqueles vasos, a gente é admirado com os vasos e admirado com os preços do negócio também, né? E tinha uma plaquinha em cada prateleira, quebrou, pagou. Tem muita gente estabanada, que quer, né? Quer pôr a mão, e quer pegar, quebrou, pagou, simples assim. E eu lembro que nós estávamos com os filhos. E eu lembro,
falei, Beth, segura a mão do Jade daí que eu seguro daqui, né? Por quê? Porque criança, numa loja de cristal, de vaso de 12, de 10 mil, quebrou, pagou, você segura, mas segura firme. Não é assim, irmãos? E a Beth pegou de um lado, eu peguei do outro, e nós fomos. E aí, o que o menino faz? Mas aí não é só, não vamos ser aqui machista, né? Não vamos ser aqui preconceituoso. O que a menina também faz, né? Aí quer largar, quer sair, quer ter liberdade, não é assim? E quanto mais a criança fazia força, mas eu falei, Beth, segura, ou senão vamos embora daqui, né? Porque senão o negócio vai ficar feio para o nosso lado. E meu irmão, nós estamos rindo um pouquinho do assunto, mas olha para mim, eu vou falar uma coisa séria para você. Pensamento é a mesma coisa. Ele não pode ter vida própria. Ele não pode ser absoluto e autônomo da sua vida. A sua mente, a sua fé, a sua concepção de vida, à luz da palavra de Deus e os valores que você crê na palavra, tem que reger a sua mente. Há algumas semanas atrás eu preguei essa ministração, esse texto lá em Lambari. E eu lembro que eu fiz uma leitura de um documento, uma pesquisa que foi realizada em Londres sobre pensamento negativo. A sigla era PNR, pensamento negativo repetitivo. E aí os estudiosos, me ajuda aí, Fran, os que trabalham no cérebro, os neurologistas, né? Eu não sei se é neuro alguma coisa, que agora me fugiu o nome aqui dos pesquisadores que trabalham a ideia de pensamento, e eles estavam dizendo uma coisa interessante, que pensamento negativo repetitivo, ele pode também ter efeito viciante. Ele pode se tornar algo que vai predominar e conduzir o seu pensamento, como qualquer droga que vicia. E eles usaram uma metáfora interessante, assim como um atleta, ele vai para a academia exercitar músculos e de acordo com os exercícios, os músculos que ele quer exercitar, aqueles músculos vão receber uma carga, vão receber estímulos, eles vão fortalecer. Da mesma forma, o pensamento negativo, repetitivo, ele pode conduzir a sua cabeça, a sua mente ao vício nele, e ele vai robustecer esta área, e todas as vezes o seu pensamento, ele sempre vai ficar repetitivo, negativo. E vai fortalecer esta área do seu cérebro. Então, meu querido e amado irmão, o que o profeta percebeu foi que ele não podia mais continuar chorando. Ele não podia mais continuar somente olhando para Jerusalém e lamentando, e chorando, e pensando das coisas que tinha, agora não tem mais, das coisas que ele possuía, não possuía mais, o que ele fazia, não fazia mais, enfim, ele falou, eu tenho que parar com isso, eu tenho que dar um basta. E meu irmão, tem muitas pessoas adoecidas, porque elas não conseguem dar um basta no pensamento. Volto àquela sequência, porque o pensamento gera sentimentos, e sentimentos vão gerar ações. Então, muitas vezes são pessoas azedas, amargas, com posturas difíceis, porque o seu pensamento está simplesmente escurecendo, tornando em trevas o seu ser, a sua mente, a sua forma de perceber a vida e as coisas de Deus. Então, meu irmão, Deus não aceita. Jeremias fala, eu quero trazer
na minha cabeça, na minha mente, nos meus pensamentos, aquilo que me pode dar esperança, porque o que está passando na minha cabeça só está me trazendo dor, só está me trazendo sofrimento, só está me trazendo uma destruição existencial, uma destruição espiritual, ao ponto de eu querer viver na perspectiva da morte. Por mais paradoxal seja essa minha frase, ou seja, eu quero tirar minha vida, eu não sai da minha cabeça tomar absinto ou tomar veneno. Eu tenho que parar com isso, eu tenho que dar um basta nisso. E meu irmão, voltando à ilustração, seu pensamento não pode ter vida própria. Veio o negócio, opa, Deus, tira isso da minha cabeça. Tem hora que eu estou em casa lá e eu começo a dar uns gritos. A Beto, o que foi? O que foi? Não, Beto, deixa eu aqui que eu estou resolvendo o negócio aqui. Não assusta, não. Vai, sai, eu já sai esse negócio da minha cabeça. Não é assim, irmãos? Porque tem hora que você tem que... Mas você não pode aceitar, porque tem hora que a gente gosta. O Dr. Augusto Cury, um famoso escritor aqui nacional, ele diz que a nossa mente é o maior parque de diversão que existe. A sua mente você diverte sozinho. Você faz coisas né, inimagináveis, né, impensáveis. É o seu maior parque de diversão. Então, meu querido, tem hora que você tem que dar um grito. Opa, não é por aqui não. Eu tenho que tirar isso da cabeça. Eu tenho que parar com isso. Ou seja, você tem que segurar seu pensamento. Você tem que tomar conta do seu pensamento. Você tem que, numa linguagem roceira, cabocla, você tem que pôr freio, cabresto no seu pensamento. É por aqui, chega, não é por ali não. Eu quero parar de pensar desse jeito. Eu quero pensar diferente. Segunda coisa que eu quero, meu irmão, dizer dentro desse texto, se em primeiro lugar a Bíblia, Deus, não aceita pensamento negativo, repetitivo, a Bíblia ordena que você mude o seu pensamento. Está muito próximo o argumento, mas é essa a ideia. Porque sem pensar ninguém fica, não é verdade, meu irmão? Ou você está pensando coisa boa, ou você está pensando coisa ruim. Ou você está pensando coisas de Deus, ou você está pensando coisas do mundo. Mas, sim, sem pensar, às vezes, frações de tempo, de minutos, a gente não consegue. A verdade é essa, ficar sem ter nada, pensar em alguma coisa, nem que seja, né, alguma coisa do passado, sempre a nossa cabeça está pensando em alguma coisa. E aí, então, o que a Bíblia está nos ordenando? Mudar o pensamento. Vamos voltar para Jeremias, e aí a gente pega a ilustração dele, o exemplo dele. Olha o que ele fala no verso 18. Eu disse, já pereceu a minha glória. Ou seja, eu sou um nada, aqui é pensamento de alguém que perdeu a autoestima. Foi-se a minha glória. Ele está com complexo de inferioridade. Eu sou de um povo derrotado, de uma nação derrotada, eu sou de um povo perdedor, eu não sou mais ninguém, acabou a minha beleza, acabou a minha glória, acabou as coisas boas que eu tinha, acabou. Porque glória é resplendor, glória é beleza, certo? Então é alguém que agora já está com baixa estima, com pensamento negativo de si mesmo. E aí o que ele fala? Como também pereceu, pegando o verbo lá em cima, como também pereceu a minha esperança em Deus. Olha o pensamento negativo que ele faz. Ele arranca a nossa esperança de Deus, em Deus. Por isso que Deus não aceita você ficar derrotista, porque Deus é Deus de vitória. Por isso que Deus não aceita você entrar de desespero, porque Deus é o Deus da esperança, o Deus que nos dá a vitória, o Deus que nos provê, o Deus que supre a nossa mesa, o Deus que nos dá a sua graça. E muitas vezes a gente fica assim, o que vai ser de mim agora? Eu perdi o emprego, e agora o que vai ser de mim? Eu estou doendo. E aquilo vai nos consumindo, e aquilo vai nos envenenando, e aquilo vai gerando medo, vai gerando incredulidade, vai gerando amargura, ao ponto da gente perder a esperança em Deus, e Deus vai amargar, o que eu estou fazendo aqui, meu filho? Quem que eu sou para você?
Você não vai ter esperança em mim, confiança em mim, não. Você vai ficar encharcado, embebido, embriagado nesses pensamentos que estão te levando à desgraça, à ruína, ao desespero, à morte, à depressão, até pensamento suicida. Para com isso, Jeremias. Para com isso, meu irmão. Para com isso, você que está em sua casa. Deus quer que você mude o seu pensamento. Então, por isso que tem o contexto do verso 18 com o verso 21. Ele pereceu a minha glória, pereceu a minha esperança em Deus. E aí ele vai dizer, eu quero mudar minha cabeça, eu quero parar com esse pensamento negativo, repetitivo. Eu quero ter esperança, eu quero encher minha cabeça de esperança, porque a minha cabeça é um poço fundo, inesgotável, é um abismo de desespero. Eu quero ter esperança novamente em Deus. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. E meu irmão, você, evidentemente, que conhece aquele texto clássico do apóstolo Paulo em Filipenses 4, né? Eu vou ler aqui, você só me acompanha, você já conhece o texto. Filipenses 4 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, vamos falar junto? Seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então, meu irmão, você está ocupando seu pensamento com coisas desrespeitosas? Não é isso que a Bíblia está te ordenando. Você está enchendo a sua cabeça de coisas que é injusto, de coisas que são impuras, pecaminosas, carnais, sensuais, pensamentos de adultério, pensamentos impuros. Tudo que é amável, ou seja, o contrário disso, tem tantas coisas, pensamentos de amargura, de rancor, de ódio, de vingança. Então a Bíblia diz, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o seu pensamento, ocupe o seu pensamento com isto. O que é contrário a isso, repreenda. Como diz Martim Lutero, o passarinho voou, e o passarinho está batendo a asa devagarzinho, está querendo fazer um ninho aí, você fala, show, bicho feio, vai embora daqui, assombração. Seja isto que ocupe o vosso pensamento. Meu irmão, muitos crentes, eles não adulteram, mas sua mente, a sua cabeça é pior do que um bordel. Muitos crentes não roubam, mas a sua cabeça é pior do que a cabeça de muito ladrão, muito bandido. Porque aquilo vai dominando, vai vindo, vai destruindo. Então, meu querido, meu amado irmão, a Bíblia ordena uma mudança de pensamento. Tudo que é puro. Jeremias fala, eu pereceu a minha esperança. Não, mas eu quero ter na cabeça o que me pode dar esperança. E, meu irmão, então, em terceiro e último lugar, o que a Bíblia nos ensina sobre pensamento? Que você, à luz da palavra de Deus, tem que ser o agente de domínio, de direção do seu pensamento. A sua mente, a sua fé, os valores que você tem, à luz da palavra de Deus, tem que reger o seu pensamento. Volto a dizer, pensamento é uma criança de 1 aninho que quer atravessar uma avenida movimentadíssima de carro. Você tem que ajudar essa criança a atravessar essa rua. Ela não enxerga, ela não percebe o perigo. Então você tem que dominar a sua mente. E meu querido e amado irmão, muitas vezes a gente não percebe, mas a Bíblia é cheia de versículos
de homens de Deus tratando consigo mesmo, tratando com seus pensamentos, tratando com a sua cabeça, tratando com a sua alma, tratando com o seu espírito. Provérbios diz: quando o espírito de um homem é fraco, aí de fato, de verdade, essa pessoa é fraca. Então você tem que fortalecer o seu espírito. E como que se fortalece o espírito? Falando e ministrando a seu espírito, a sua alma. E quem que tem que ministrar? Você mesmo, meu irmão. E eu quero citar pelo menos 3 salmos aqui. Salmo 42 você conhece bem, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus. Perceba que o salmista, ele está fazendo o que Paulo lá adiante, quando escreve à igreja aos Coríntios, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem que você tem que examinar? Quem que você tem que cuidar? Quem que você tem que ter uma atenção redobrada? Com você. O grande problema seu é você, meu filho. Minha irmã, o problema da sua vida é você. O meu problema sou eu. Os meus pensamentos, que geram um punhado de sentimento em mim, que geram um punhado de ações erradas na minha vida. Aí o salmista, então, ele está tratando com a alma, ele está dizendo: a minha alma tem sede de Deus. Quando irei, me verei perante a minha alma. Aí lá no versículo final do Salmo 42, ele vai dizer assim: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de você, minha alma? Meu irmão, o salmista não está pregando para a nação, o salmista não está pregando para a família dele, o salmista não está pregando numa igreja, o salmista não está falando numa praça para pessoas, ele não está falando e aconselhando terapeuticamente uma pessoa que está na sua sala, conversando com ele, pedindo conselho, ele está falando consigo mesmo. E meu irmão, nós perdemos esta graça, esta dádiva de examinar a nós mesmos, de meditar sobre o que está na nossa cabeça, meditar por que a gente está pensando isso, por que a gente está sentindo isso, e por que a gente quer fazer isso, ou até por que estamos fazendo isso. Então o salmista começa a falar: minha alma tem sede de Deus, ele está falando de si próprio, e aí ele fala: minha alma, você está abatida, minha alma, porque você está perturbada, minha alma. Confie em Deus, minha alma, confie em Deus, e você ainda vai louvar o Senhor. Percebe, meu irmão? Muitas vezes você quer que o pastor vá na sua casa ministrar para você, você fica desesperado atrás de um pregadorzão lá na internet. Hoje eu quero ouvir um pregadorzão para falar comigo. Meu irmão, para de bobagem. Você vai, vou dar um conselho para você, você vai ou para o banheiro, ou para o quarto onde tem um espelhão. Aí você olha no espelho, aí você vai bem pertinho e olha o olho daquela pessoa que está refletindo no espelho, é você. E aí você fala poucas e boas para ele, para ela. Você fala: ô bruaca, mineiro, por que você está desse jeito? Você está louca? O que você tem na cabeça? Xinga você, meu filho. Se alguém xingar você, você quer brigar, né? Não é verdade? Se o pastor dá uma palavra dura, eu vou sair dessa igreja, o pastor não entende. Para com isso, rapaz. Você precisa dar uma dura em você. O salmista: minha alma, até quando você vai ficar abatida? Até quando você vai ficar perturbada? Vamos confiar em Deus? Vamos louvar a Deus, minha alma. Vamos. Ele começa a ministrar com ele. Ele começa a repreender a ele, xingar ele. Percebe? O Salmo 43 é a mesma coisa. Porque está abatida a minha alma. Ele fala: a minha lágrima tem sido meu alimento. Ele começa a chorar, fala: minha alma, por que você está abatida? Confie em Deus. Meu irmão, dá uma dura em você, meu filho. Fala com a sua alma, para de ser refém dos seus pensamentos. Esse pensamento é louco.
Esse pensamento vem, tem hora que vem lá do quinto dos infernos, tem hora que vem do seu amigo, tem hora que vem lá, sei lá da onde. Mas você pega, mas não, eu não posso ficar pensando isso não, mãe. Eu não posso deixar esse sentimento brotar dentro de mim, que esse pensamento está trazendo, porque se esse sentimento crescer, eu vou fazer uma besteira, e eu não posso fazer besteira. Percebe, irmão? Fala, ministra com você. Os salmistas fizeram isso. O Salmo 42 e o Salmo 43 foram escritos pelos filhos de Coré. Mas agora eu vou falar um salmo mais conhecido ainda. É o Salmo 103. Rei Davi, e você conhece. Ele começa assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ô minha alma desgraçada, para de ficar esquecendo das coisas de Deus. Minha alma, para com essa bobagem de ficar com amnésia. Minha alma, não esqueça de louvar o Senhor. Minha alma, você fica pensando em gado, você fica pensando em comida, você fica pensando em televisão, você fica pensando em internet. Minha alma, não esquece de Deus. Ele que cura a sua enfermidade, Ele que sara, Ele que abençoa, Ele que da cova redime a sua vida, Ele que te coroa de graça. Minha alma, não esqueça. Meu irmão, com quem que Davi está falando? Ele está falando com os filhos dele? Não. Ele está falando com a nação? Não. Ele está falando com o exército? Não. Ele está falando com quem? Com a alma dele. Nós precisamos aprender a falar com a nossa alma, falar com o nosso espírito, à luz da palavra de Deus. Eu não posso fazer desse jeito. Tem hora, meu irmão, que a gente, desculpa a expressão, a gente parece que fica louco, né? Você já andou na rua? É claro que já andou na rua, você já andou pela rua, né? E quando você encontra um sujeito falando sozinho, você já viu isso? Sujeito, aí você fala assim: esse está ruim, né? Esse está ruim, né? Assim, a gente pensa que falar com a gente é sinal de patologia, de doença, de desvio, de distúrbio mental. É claro que você não vai sair na rua gritando, falando, mas por isso que eu falei, tem um lugarzinho bom lá no banheiro, com espelhão, você olha dentro do seu olho e fala: ei, caboclo, você está pensando coisa. Você está entendendo? Fala com a sua alma. Briga com você, repreenda você, xingue você, ame você, elogie você. Não, não vou ficar aqui, não, eu vou. Enfim, começa a ministrar em você. A Bíblia ordena isso. Jeremias falou: nossa, eu não paro de pensar em veneno. Eu estou doido para tomar uma tragada desse negócio aqui, uma golada disso aqui. Epa, eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança, porque foi a minha esperança. Eu estou vivendo uma baixa estima, uma depressão terrível, um complexo absoluto. Pereceu a minha glória e a minha esperança. Não, mas eu preciso ministrar. E aí, meu irmão, quando ele toma essas duas posturas, na realidade são três, né? Aí ele muda. É tão radical. Leia, eu vou dar um deverzinho de casa para você. Leia Lamentações. Você vai capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você quase chora com Jeremias. Nossa, você fica, nossa, mas dá um trem ruim na gente, rapaz, uma depressão, um negócio, é forte. Aí ele fala, ele dá um basta. Quero trazer na memória que pode me dar esperança. Aí começa o versículo 22. Qual que é o versículo 22? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha glória. Mudou, o homem agora sarou. Percebe, você? Se você mudar seu pensamento, você sara. O que está te adoecendo é o que você está pensando. Você está pensando bobagem, você está pensando coisa errada. Você está pensando contrário ao que a Bíblia ensina. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, e você vai descambar para o mundo abaixo. Porque o pensamento, ele pode ser positivo, pode ser negativo, e ele vem de todo jeito, porque nós somos pessoas diferentes, reações diferentes, mas você pega o seu espírito, pega a sua alma e fala: vem cá, minha alma não vai ficar mais abatida, não vamos confiar em Deus.
Minha alma, nós não vamos esquecer das coisas de Deus, nós vamos ficar com Deus. Você assume o controle do seu espírito, o controle da sua alma, e isso passa pelo controle do seu pensamento. Seu pensamento, eu termino aqui, não pode ter vida própria. Ele não é a verdade. Vou repetir, o seu pensamento não é a verdade é a palavra de Deus. E se seu pensamento está contrário à palavra, você tem que pegar ele pelo pescoço, pegar ele a unha, pegar ele pelo cangote, igual aquele menininho lá de 1 aninho que está correndo dentro da loja de cristal e vai derrubar o vaso de 12 mil reais, você fala, estou morto. Você fala, vem cá, rapaz, não é por aí não, é que sai, tira dali. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Você vai ser curado quando você pegar o seu pensamento e falar, é por aqui que nós vamos, é pela palavra de Deus. Minha alma, você vai parar com essa bobagem, você vai parar com esse abatimento. Minha alma, você vai parar de esquecer das coisas de Deus. Minha alma, nós vamos confiar em Deus, nós vamos louvar a Deus. E aí, meu irmão, o profeta começou a louvar as misericórdias de Deus. Se muita gente morreu, ele estava vivo. Se muita gente foi para o cativeiro, ele não foi. E se ninguém tinha esperança, foi para Jeremias, eu termino aqui, que Deus deu a palavra de esperança. Jeremias, comece a pregar, daqui a 70 anos, o povo vai voltar. Oh, meu glória, daqui 70 anos vocês vão voltar. E meu irmão, aí diz lá, Esdras e Neemias, eu estava lendo a palavra de Deus e vi que se cumpriu, estava se cumprindo os dias anunciados pelo profeta Jeremias. E Esdras, Neemias, o profeta Ageu, o profeta Sofonias, começaram a pregar o tempo da restauração, o tempo da volta. Deus deu a palavra de esperança a um homem que saiu do desespero. Deus trouxe a palavra de restauração para um homem que estava vivendo um período de suicídio, de desespero. Então, meu querido, que a sua boca, quando confia em Deus, nas misericórdias de Deus, vai ser uma boca de profeta, uma boca de profecia, uma boca de restauração, uma boca de transformação para a honra e a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus ministre graça e poder sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe você, meu irmão, que está em casa também ouvindo da palavra do nosso Deus. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro.
em sua fidelidade, eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Amém. Palavra abençoada nesta noite. Nós queremos agradecer muito ao reverendo Edson Fernandes por essa palavra nesta noite. Que Deus o abençoe. Ele está agora a caminho de São Paulo, levando o seu filho. Que o Senhor possa guardá-lo nesse trajeto e trazê-lo de volta ainda hoje. E nós agradecemos ao Senhor pela vida desse varão, desse homem que o Senhor tem usado muito. Chegamos ao final. Muito obrigado a você que esteve conosco durante esse tempo. Muito obrigado que você pôde participar desse culto. Agora o que você vai fazer? Envie essa mensagem para outros. Amanhã no YouTube, enviar para outras pessoas, para que eles tenham um pensamento lá do alto. Como o apóstolo Paulo nos diz, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Um hino antigo, ó pensai neste lá do céu. Pensamentos que transformam as nossas vidas. A igreja, parte da igreja que está presencialmente aqui hoje, que Deus vos abençoe e os guarde. Vamos ficar em pé e agradecendo a todos. Terça-feira nós estamos de volta em oração e intercessão. Que você tenha uma semana muito abençoada. Que o Eterno venha sobre a sua vida e traga paz e esperança, alegria e louvor. Que o Senhor refaça as suas esperanças, que o Senhor refaça a sua fé em Cristo Jesus. Que você tenha uma semana de muitas bênçãos. Que Satanás seja destruído por suas obras iníquas. E que ele se afaste de nós. E que a graça do amor e a bondade do Senhor venha sobre cada um de nós. Pai, nós te pedimos por esta semana, que seja uma semana de vitórias, uma semana abençoada, não somente abençoada, mas abençoadora, para levarmos a mensagem do Senhor aos perdidos. Obrigado pela igreja que se reúne aqui, por esses irmãos. Ó Deus, derrama a tua bênção sobre eles. Mas também a igreja que se reúne nas casas, nos lares, e que estão ouvindo a tua palavra. Derrame as tuas bênçãos sobre eles. E nós te damos a honra, e nós te damos a glória e o louvor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo venha sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e até a volta do Senhor. Maranata, dos céus o Senhor virá. Amém. Tenha uma boa noite e uma boa semana, em nome de Jesus.